A paixão de Cristo. Por Thomas Adams, Cristo se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Efésios 5:2. Esta última parte do versículo é um claro e vívido crucifixo, talhado pela mão do mais primoroso escultor, não para maravilhar nossas aparências corporais com um pedaço de madeira, cobre ou pedra, minuciosamente gravado para o aumento de uma devoção carnal, mas para apresentar ao olho de nossa consciência a penosa paixão e graciosa compaixão de nosso Salvador Jesus Cristo, que entregou a si mesmo por nós. Este crucifixo apresenta ao olho de nossa consciência 7 consideráveis circunstâncias. Os pontos estão para o nosso sermão como o caminho de Betânia para Jerusalém. Aquele que entrega, o que é entregue, entrega quem, para quem, por quem, a maneira de entrega, e o efeito da dádiva. Quem? A pessoa que entrega a Cristo. A qualidade de sua pessoa altamente recomenda seu superabundante amor por nós. A ascensão. Nós ascenderemos esta consideração por 4 degraus ou níveis e desceremos por 4 outros. Em ambos, indo acima e abaixo, nós perceberemos o admirável amor do doador. Nós o consideraremos como um homem. Eis aqui o homem. João 19:5. Disse Pilatos. Nós podemos permanecer e nos admirar em seu mais baixo degrau que um homem possa entregar a si mesmo por outro homem. Porque apenas alguém morrerá por um justo. Romanos 5:7. Mas este homem deu a si mesmo por homens injustos, para morrer não uma comum, mas uma penosa morte, expondo a si mesmo à ira de Deus e à tirania de homens e demônios. Deveria apledar os nossos corações por ver um pobre animal mudo tão aterrorizado, quanto mais o homem, a imagem de Deus. 2. O segundo grau de sua entrega. Um homem inocente. Pilatos poderia dizer: eis que, examinando-o, nenhuma culpa acho neste homem. Não, nem mesmo Herodes. Não, nem o diabo, que poderia ter tido certo contentamento com uma tal vantagem. Assim, a esposa de Pilatos enviou ao seu marido a palavra: não entres na questão desse justo. Mateus 27:19. Assim, a pessoa não é apenas um homem, mas também um homem justo que entregou a si mesmo para suportar tais horrores por nós. Se nós nos apledamos da morte de malfeitores, como deveria ser a nossa compaixão para com o inocente? 3. No terceiro degrau, ele não é apenas um homem e um bom homem, mas também um grande homem, um descendente da realeza dos antigos patriarcas e reis de Judá. Pilatos escrevera seu título, e dele disse: o que escrevi, e não o alterou. E qual era aquele? Jesus Nazareno, o rei dos judeus. João 19:19. Agora, como é a pessoa, assim é a paixão. Quanto mais nobre o doador, mais excelente a dádiva. Aquele tão grande rei sofreria tal desprezo e descrédito a serem lançados sobre ele, quando a menor parte de sua desgraça teria sido muito para um homem de condição inferior. Aquele homem, um bom homem, um grande homem, sofreu tal calúnia, tal calamidade, por nossa causa. Aqui há um incomparável, um inefável amor. 4. Isto é o suficiente, mas não é tudo. Ainda há um maior degrau a subir. É este: ele era mais do que um homem, não apenas o maior dos homens. Sim, maior do que todos os homens. Ele era mais do que o filho do homem. Ele era o próprio Filho de Deus. Como o centurião reconheceu, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Marcos 15:39. Aqui estão todos os 4 degraus para cima. Um homem inocente, um homem principesco, e ainda mais do que um homem, o próprio Deus. Salomão foi um grande rei, mas aqui está alguém maior do que Salomão. Salomão foi Justus Domini, mas aqui está Justus Dominus. Aquele era o ungido do Senhor, mas este é o Senhor, ele mesmo, ungido. E aqui todas as línguas silenciam, e a admiração sela cada lábio. Este é um profundo som fora do alcance. Você pode, talvez, sonolentamente ouvir isto e ser afetado friamente pelo mesmo, mas, deixe-me lhe dizer, principados e potestades, anjos e serafins, ficam maravilhados diante disto. B. Descida. Nós vemos ascensão. Deveremos nós trazer abaixo novamente esta consideração por tantos degraus? Considerem-no, Deus Todo-Poderoso, tomando sobre si a natureza humana. Este é o primeiro degrau de descida. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós. João 1:14. E Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Gálatas 4:4. Isto foi feito por revestir-se de nossa natureza, não por retirar a sua própria. A humanidade é unida à divindade, mas a divindade não é desassociada de si mesma. Ele é tanto Deus quanto homem. Ainda assim, apenas um Cristo. Não por confusão de substância, mas por unidade de pessoa. Agora, nisto este eterno Deus tornou-se homem. Ele sofreu mais do que um homem pode sofrer, seja vivendo ou morrendo. Que o homem pudesse ter se tornado em um animal, em um verme, em pó, em nada,
Não é tão grande depreciação quanto que o Deus glorioso pudesse se tornar em homem. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses 2:6-7. Ele herdou mais excelente nome do que os anjos, por tornar-se menor do que os anjos. Hebreus 1:4. Mesmo o resplendor da glória de Deus assume nele a baixeza de nossa natureza, e aquele que estabeleceu os fundamentos da terra e fez o mundo está agora no mundo feito por ele mesmo. Este é o primeiro degrau de descida. 2. O segundo degrau o conduz ainda mais baixo. Ele é feito homem. Mas que homem? Deixem-no ser o monarca universal do mundo e terá fidelidade e reverência devidas a ele por todos os reis e imperadores como seus vice-reis. Deixem-no andar com coroas e cetros, e deixem príncipes compareçam em sua corte, e desta forma haveria alguma majestade que podia, minimamente, ser rendida ao Filho de Deus. Não semelhante conteúdo, ele tomou, sobre si, a forma de servo. Filipenses 2:7. Ele nos instrui à humildade por seu próprio exemplo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Mateus 20:28. Ó Israel, mas me deste trabalho com os teus pecados. Isaías 43:24. Ele entregou a si mesmo como um servo, não como um mestre. Aquele que é o Filho de Deus é feito servo do homem. Orgulhosamente segue cegamente o miserável homem, que tu possas ter tal servo como o filho do teu Criador. Este é o segundo degrau de descida. 3. Isto ainda não é baixo o suficiente. Mas eu sou verme, e não homem. Salmos 22:6. Disse o salmista sobre sua pessoa: sim, a vergonha dos homens e desprezado do povo. Ele é chamado de o Rei da Glória. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Salmos 24:7. Mas Isaías diz: era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Isaías 53:3. Ó, a piedade de Deus que aqueles dois pudessem vir tão próximos conjuntamente, o Rei da Glória e o desprezado dos homens, a mais nobre majestade, a mais amorável humildade. Assim diz o apóstolo: Cristo esvaziou-se a si mesmo. Filipenses 2:7. Ele que merece toda a honra como apropriadamente devida, e, contudo, ele fez a si mesmo não de pouca, mas de nenhuma reputação. Aqui havia desalento, sim, aqui havia rejeição. Deixem-no ser colocado em seu pobre berço. Os belemitas o rejeitaram. A manjedoura deve servir. Não havia nenhum quarto para ele na hospedaria. Sim, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. João 1:11. Todo Israel é muito hostil para com ele. Ele se apraz em voar para o Egito por proteção. Veio ele a Jerusalém, a qual ele honrou com sua presença, instruiu com seus sermões, maravilhou com seus milagres, molhou e orvalhou com suas lágrimas. Ele o rejeitaram. Quis eu. Tu não quiseste. Mateus 23:37. Veio ele à sua parentela. Eles o ridicularizaram e difamaram, como se eles estivessem com vergonha de sua aliança. Veio ele aos seus discípulos. Eles tornaram para trás, e já não andavam com ele. João 6:66. Permanecerão ainda os seus discípulos com ele? Então eles dizem: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. João 6:68. Ainda assim, por fim, um o traiu, outro o negou, todos o abandonaram. E Jesus é deixado sozinho em meio aos seus inimigos. Pode a malícia ainda adicionar algum agravante a mais à sua depreciação? Sim, eles o crucificaram com os malfeitores. A qualidade de sua companhia é feita para aumento de sua desonra. Em meio aos ladrões, como se fosse o príncipe dos ladrões, disse Lutero, ele que não teve por usurpação ser igual ao Santíssimo Deus, é feito igual a ladrões e assassinos. Sim, como se fosse uma capitão dentre eles. Este é o terceiro degrau. 4. Mas nós devemos ir ainda mais baixo. Contemplem agora o mais baixo degrau e a maior rejeição. O Senhor me afligiu, no dia do furor da sua ira. Lamentações 1:12. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Isaías 53:10. Nenhum fardo parece pesado quando os consolos de Deus ajudam a carregá-lo. Quando Deus dá consolo, a vergonha produz e opera apenas ataques inúteis. Mas agora, por rejeição de tudo anterior, o Pai vira as suas costas para ele como um estranho. O Pai o fere como a um inimigo. Jesus brada: Deus meu, por que me desamparaste? Salmos 22:1. Como pode o sol e estrelas, céu e terra, permanecer enquanto seu Criador assim queixa-se? O degrau anterior era profundo. Ele foi crucificado com iníquos, contado entre os ímpios. Mesmo os ladrões tiveram uma morte melhor do que dele. Nós não encontramos zombaria, nem insultos, nem provocações, nem ofensas contra eles. Eles não tinham nada sobre si senão a dor. Ele teve tanto o desprezo quanto o tormento também. Se desprezo e escárnio podem maltratar a sua boa alma,
ele deverá tê-lo assim estrondos de artilharia atirados contra ele. Mesmo o mais vil inimigo admitirá isto. Judeus, soldados, perseguidores, sim, padecentes malfeitores, não poupam escarnecer dele. Seu sangue não pode satisfazê-los sem sua reprovação. Os discípulos são apenas homens fracos, os judeus apenas cruéis perseguidores, os demônios apenas inimigos maliciosos. Todos estes fazem apenas o seu tipo. Mas o mais baixo degrau é que Deus o abandonou, e em seus sentimentos, ele é esquecido do Altíssimo. Pesem todas estas circunstâncias, e vocês verdadeiramente contemplarão a pessoa que deu a si mesmo por nós. 2. O que nós chegamos a são dar ao argumento de uma disposição livre. Eu dou a minha vida. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar, e poder para tornar a tomá-la. João 10:17-18. Aquele que dá a sua vida para nós desiste de sua própria vida por nós. Ele não vende, coloca, deixa ou empresta, mas dá. Ele foi oferecido porque ele desejou ser oferecido. Ele veio voluntário e rapidamente. Nenhuma resistência humana poderia impedi-lo. Nem os cumores de nossas menores enfermidades, nem as montanhas de nossas mais grosseiras iniquidades, poderiam parar a sua misericordiosa marcha em nossa direção. Ele deu a sua vida. Quem poderia privá-lo disto? Para todas as forças armadas do sumo sacerdote ele oferece apenas um confronto verbal. Eu sou João 18:5-6. E elas se retiram e recuam. Sua própria respiração dispersou a todos eles. Ele poderia tão facilmente ter ordenado que fogo descesse do céu para consumi-los ou vapores da terra para sufocá-los. Ele que controla demônios poderia facilmente ter dominado os homens. Mais do que 12 legiões de anjos estavam à sua volta, e cada anjo habilitado a derrotar homens. Ele dá a seus inimigos a permissão para tomá-lo. Sim, poder para matá-lo. De si mesmo é este poder que o prende. Mesmo enquanto ele permanece desprezado diante de Pilatos, ele ainda lhe diz: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. João 19:11. Sua própria força o conduz, não os seus adversários. Ele poderia ter sido libertado, mas ele não quis. A perda de sua vida era necessária, ainda que também voluntária. Desta forma ele entregou o espírito. Apesar de todo o mundo, ele poderia ter mantido a sua alma junto ao seu corpo, mas ele não quis. O homem não poderia retirar o seu espírito, portanto, ele o entregou. Ele voluntariamente sofreu a morte. Do contrário, ele não teria sido tão bem afetado como o mártir comum. Mas ele orou por 3 vezes: passa de mim este cálice. Mas ele voluntariamente submeteu a si mesmo a beber deste cálice. Pai, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Assim, Cristo, pela força de sua vontade natural, temeu a morte, mas pela sua razão, percebendo que o corte, a ferida e a crucificação da cabeça traria saúde para todo o corpo de sua igreja, e que ou ele deveria sangrar sobre a cruz ou todos nós deveríamos queimar no inferno. Contemplem agora ele voluntário e alegremente entregando a si mesmo em oferta e sacrifício a Deus por nós. Mas foi uma mera morte temporal que nosso Salvador temeu? Não. Ele viu a intensa ira de seu Pai e desta forma temeu. Muitos homens resolutos não têm nem um pouco de receio. Diversos mártires suportaram surpreendentes tormentos com magnanimidade. Mas agora, quando aquele que lhes deu força estremece diante da morte, deveríamos dizer que ele foi um covarde. Ai de mim! Aquilo que teria oprimido o homem não poderia fazê-lo estremecer. Aquilo que ele temeu, nenhum homem mortal, senão ele mesmo já sentiu. Ainda assim, ele temeu. O desespero de muitos milhares de homens não era suficiente para que ele temesse. Ele viu aquilo que ninguém viu, a ira de um Deus infinito. Ele perfeitamente percebeu a causa do medo, nosso pecado e tormento. Ele viu o fundo do cálice, quão amarga e turva era cada gota deste recipiente. Ele verdadeiramente compreendeu o fardo que nós pensamos ser leve. Os homens não temem o inferno porque eles não o conhecem. Se eles pudessem ver através das portas abertas de horrores insuportáveis daquele abismo, o termo e o medo surgiriam como uma malária através de seus ossos. Este insuportável peso ele viu, que a esponja de vingança deveria ser esremida sobre ele, e ele deveria absolver tal ira até a última menor gota. Cada talento das nossas iniquidades deveria ser colocado sobre ele, até mesmo, como se aperta um carro cheio de feixes. Amós 2:13. E com toda esta pressão, ele deveria montar em sua carruagem de morte, na cruz, e ali suportá-la até que o apaziguado Deus ceda a uma conclusão. Está consumado. João 19:30. O filósofo poderia dizer que um homem sábio, mas miserável é mais infeliz do que um tolo que é miserável porque aquele compreende a sua miséria. Da mesma forma, as dores de nosso Salvador foram agravadas pela plenitude de seu conhecimento. Não maravilha, então,
Se ele pudesse justamente tomar as palavras que saíram da boca de Davi: enquanto sofro os teus terrores, estou perturbado. Salmos 88:15. Este pensamento extraiu dele aquelas gotas de sangue. Lucas 22:44. Seus olhos tinham anteriormente chorado por nossos delitos. Todo o seu corpo agora chora. Não leve orvalho, mas ele transpira sólidas gotas de sangue. Os espinhos, açoites e cravos derramaram o sangue dele, mas não com tão dolorosamente quanto este suor. A violência exterior extraiu estas, o extremo de seu pensamento perturbado. Aqui, então, está a sua causa de medo. Ele viu nossa destruição eterna, caso se ele não sofresse. Ele viu os horrores que ele deveria sofrer para nos resgatar. Por isso aqueles gemidos, lágrimas, choros e suor. Contudo seu amor superou tudo. Por natureza, ele poderia ter evitado voluntariamente este cálice. Por causa do amor para conosco, ele tomou com uma mão disposta. Assim ele propôs, assim ele realizou. E agora, para testemunhar o seu amor, diz o meu texto, ele se entregou voluntariamente. 3. Por quem? Quem não é. Esta é a terceira circunstância, a dádiva, ele mesmo. Não anjo, pois um anjo não pode suficientemente mediar entre uma natureza imortal ofendida e uma natureza mortal corrompida. Os anjos gloriosos são benditos, mas finitos e limitados e, portanto, inábeis para essa expiação. Eles não podem tão sensivelmente compadecer-se das nossas fraquezas. Hebreus 4:15. Como aquele que estava em nossa própria natureza, em tudo tentado como nós somos, mas sem pecado. Nem santos, pois eles não têm mais óleo do que é necessário às suas próprias lâmpadas. Eles têm o suficiente para si mesmos, e não de si mesmos, ou seja, tudo que eles têm vem de Cristo, mas não há nada de sobra. Insensatos clamam: dai-nos do vosso azeite. Os santos respondem: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. Mateus 25:9. Eles não poderiam ser uma propiciação pelo pecado, pois eram eles mesmos culpados de pecado e por natureza passíveis de condenação. Miseráveis idólatras, que acreditam esta honra a eles contra as vontades deles, como eles abominariam tal glória sacrílega. Nem os ricos do mundo, não com coisas corruptíveis, como prata ou ouro. 1 Pedro 1:18. Fossem as riquezas do velho mundo reunidas às riquezas do novo mundo, estivessem todos os veios minerais da terra esvaziados de seus metais puros, este pagamento não seria válido para com Deus. O custo para redimir almas é muito maior. Aqueles que confiam na sua fazenda, e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele. Salmos 49:7. Nem por sangue de bodes e bezerros. Hebreus 9. Aí, aqueles sacrifícios da lei eram apenas demonstrações embotadas, as meras figuras desta oblação, misticamente apresentando a sua fé no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29. Este Cordeiro foi prefigurado nos sacrifícios da lei e agora apresentado nas ordenanças do Evangelho, tendo sido morto, de fato, desde o princípio do mundo. Quem tinha o poder de nos beneficiar antes que ele fosse, ele mesmo, um ser humano? Nenhum destes serviriam. Quem entregou a ele então? Ele mesmo, aquele que era tanto Deus quanto homem, que assim participando de ambas as naturezas, nossa mortalidade e imortalidade de Deus, ele pode ser um perfeito mediador. Ele esteve entre os homens mortais e o Deus imortal, mortal como os homens e justo como Deus. Como homem ele sofreu, como Deus ele satisfez, como Deus e homem ele salvou. Ele entregou a si mesmo, ele mesmo totalmente e ele mesmo somente. Ele mesmo totalmente, ele mesmo todo, toda a sua pessoa, alma e corpo, divindade e humanidade. Embora a divindade não pudesse sofrer, ainda assim em relação à união pessoal das duas naturezas em um Cristo, a sua própria paixão é atribuída de alguma maneira à divindade. Por isso, é chamado de sangue de Deus. Atos 20:28, e o Senhor da Glória é dito ser crucificado. 1 Coríntios 2:8. Uma distinção escolar nos ajuda a entender isso. Ele entregou todo Cristo, embora não tudo de Cristo. Como Deus apenas ele não poderia, e como homem apenas ele também não poderia fazer esta satisfação por nós. A deidade é impassível, ainda assim, seria impossível, sem esta deidade, que a grande obra de nossa salvação fosse realizada. Se alguém perguntar como a humanidade sofreria sem violência à divindade, mesmo estando unidas em uma única pessoa, permito compreender isto através de uma comparação familiar. Os raios de sol brilham sobre uma árvore, o machado corta a árvore, e ainda assim não pode ferir os raios do sol. Desta forma, a divindade ainda permanece ilesa, apesar de o machado da morte ter cortado a humanidade. Seu corpo sofreu ambos, o sofrimento e a espada. Sua alma sofreu tristeza, e não a espada.
Sua deidade não sofreu nem tristeza, nem a espada. A divindade estava na pessoa aflita, ainda que não em dor. C. Ele mesmo somente. Ele entregou a si mesmo somente, sem companheiro ou consolador. 1. Sem um companheiro que pudesse compartilhar ou a sua glória ou os nossos agradecimentos, ambos pelos quais ele é justamente zeloso. Os sofrimentos de nosso Salvador não necessitam de ajuda. Não. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1,7. Seu sangue é seu somente. Ó, bendito Salvador, cada gota de teu sangue é capaz de resgatar um mundo crente. E então, será preciso ajuda de homens? Como seria Cristo, o Salvador perfeito, se qualquer ato de nossa redenção fosse deixado para o desempenho de um santo ou de um anjo? Não. As nossas almas perecerão caso o sangue de Jesus não possa salvá-las. E seja qual for o erro espirituoso que possa disputar pelos méritos dos santos, a consciência angustiada brada: Cristo, e ninguém senão Cristo. Cristo, e Cristo somente. Jesus, e apenas Jesus, misericórdia, misericórdia, perdão, consolo, por causa de nosso Salvador. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. 2. Sem um consolador. Ele estava tão longe de ter um co-participante de sua paixão que ele não tinha ninguém por compaixão de alguma maneira pudesse aliviar suas dores. A compaixão é apenas um pobre consolo da calamidade. Ainda assim, mesmo aquela estava ausente. Não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho. Lamentações 1:12. É tão doloroso o sofrimento para Cristo, e não é nada para você. É a sua piedade um assunto não merecedor de sua recompensa. O homem naturalmente deseja e espera a facilidade. Se ele não pode ser liberto, ainda ele deseja ser compadecido. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Jó 19:21. Cristo poderia ter feito aquele pedido de Jó, mas em vão. Não havia ninguém para consolá-lo, ninguém para se compadecer dele. Isso é ainda uma pequena mistura de refrigério, a saber, se outros forem comovidos com o senso de nossa miséria, em seus corações, e eles nos desejarem nosso bem e nos pudessem dar algum consolo. Mas Cristo não teve em seus mais pesarosos sofrimentos ninguém que lhe servisse de consolador. Os mártires lutaram corajosamente sob o estandarte de Cristo, porque ele estava com eles para confortá-los. Mas quando ele sofreu, nenhum alívio foi permitido. Os mais cruéis tormentos encontram algum alívio no suporte de amigos e consolos. Cristo, depois de seu singular combate com o diabo no deserto, teve anjos para assisti-lo. Em sua agonia no jardim, um anjo foi enviado para confortá-lo. Mas quando ele veio para o principal ato da nossa redenção, nenhum anjo foi visto. Nenhum daqueles espíritos gloriosos pôde olhar desde as janelas do céu para dar-lhe qualquer alívio. E se eles desejassem consolá-lo, eles não poderiam. Quem pode levantar-se o Senhor lançar para baixo? Que cirurgião pode sarar os ossos que o Senhor tem quebrado? Embora sua mãe e outros amigos estivessem perto, vendo, suspirando, chorando, aí, o que fizeram aquelas lágrimas, se não aumentar o seu sofrimento? De quem então ele deve esperar consolo? Dos seus apóstolos. Aí, eles fugiram. Recear o seu próprio perigo abafou a sua compaixão quanto à sua miséria. Ele poderia dizer como Jó: todos vós sois consoladores molestos. Jó 16:2. De quem, então, os judeus eram seus inimigos, e rivalizavam com os demônios em impiedade. Não, mesmo o Pai está irado, e aquele que uma vez disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 13:17. Agora está furioso. Ele esconde o seu rosto de Cristo, mas coloca a sua pesada mão sobre ele e o esbofeteia com angústia. Assim, Cristo entregou a si mesmo, e somente a si mesmo, pela nossa redenção. 4. Para quem? Para Deus. E esta é a quarta circunstância. A quem ele deve oferecer este sacrifício de expiação, senão para aquele que foi ofendido. E este é Deus. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista. Salmos 51:4. Pai, pequei contra o céu e perante ti. Lucas 15:21. Todos os pecados são cometidos contra ele. Sua justiça está descontente e deve ser satisfeita. Com que e com quem Deus está irado? Com pecados e conosco pelo pecado. Em sua justa ira, ele deve ferir. Mas a quem? Em Cristo não há pecado. Ora, Deus deve fazer como Anás ou Ananias. Se falei mal, disse Cristo, dá testemunho do mal. E, se bem, por que me feres? João 18:23. Ou como Paulo a Ananias: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir. Atos 23:3. Semelhantemente, Abrão suplicou a Deus: não faria justiça o juiz de toda a terra. Gênesis 18:25.
especialmente justiça ao seu Filho, aquele Filho que o glorificou na terra e a quem ele tem agora glorificado no céu. Nós devemos buscar a resposta a partir da profecia de Daniel. Será cortado o Messias, mas não para si mesmo. Daniel 9:26. Não para si mesmo. Para quem, então? Para a solução disto, devemos passar para o quinto ponto, e nós encontraremos. 5. Para quem? Para nós. Ele tomou sobre si mesmo a nossa pessoa. Ele tornou-se fiador por nós. E, contemple. Agora, a conduta da justiça pode proceder contra ele. Aquele que se tornou um fiador e tomará sobre si a dívida deverá ser capaz de pagá-la. Assim, este cordeiro inocente deve ser feito um sacrifício. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. 7 vezes, em 3 versículos, a promessa de Isaías apregoa isto: nós, nossos, nos. Isaías 53:4-6. Nós todos éramos enfermos, gravemente enfermos. Cada pecado era uma doença mortal. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, disse o profeta. Ele foi o nosso médico, um grande médico. Todo o mundo estava enfermo de morte e, portanto, precisava de um poderoso médico. Então, ele foi, e ele tomou uma estranha conduta para nossa cura, a qual não foi dando-nos remédio, mas tomando nosso remédio por nós. Outros pacientes tomam a porção prescrita, mas nosso médico bebeu a porção ele mesmo, e assim, nos recuperou. Ele que não tinha motivo para sofrer por ele mesmo, sofreu por mim. Ó, Senhor Jesus, tu sofreste não as tuas próprias, mas as minhas feridas. Tão monstruosos eram os nossos pecados que a mão da justiça eterna estava pronta a nos atacar com um golpe mortal. Cristo, em sua própria pessoa, se pôs de pé entre o golpe e nós e suportou por um tempo o que poderia ter nos abatido para sempre. Nós fizemos mau uso da imortalidade que tínhamos para a nossa morte. Cristo usou a mortalidade que ele tinha para a nossa vida. Ele nos amou, ainda que nós éramos seus completos inimigos. Aqui, então, foi o amor sem limites, além de imitação. Inefável misericórdia, diz Bernardo, que o Rei da Glória Eterna entregaria a si mesmo para ser crucificado por um tão pobre e miserável. Sim, um verme, e ainda mais, não um verme amável, não um verme vivo, pois nós tanto odiávamos a ele e sobre ele, quanto estávamos mortos em delitos e pecados. O sacrifício de Cristo foi muito docemente temperado, tanto sangue foi derramado pelo camponês no campo quanto pela príncipe na corte. O chamado da salvação é geral. Os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Veja Atos 13:26. Como não há isenção da maior miséria, assim não há isenção da mínima misericórdia. Aquele que não crer e se arrepender será condenado, seja ele tão rico. Aquele que crê e se arrepende, seja ele tão pobre, será salvo. Este ponto do crucifixo, para nós, exige mais pontual meditação. Tudo o que deixamos não dito, não devemos ocultar disto, pois, de fato, isto faz o texto familiar a nós, mesmo dentro de nossas consciências, e fala efetivamente a todos nós, a mim que falo e a vocês que o ouvem, com esta aplicação do profeta: tu és este homem. 2 Samuel 12:7. Nós somos aqueles por causa de quem nosso bendito Salvador foi crucificado. Por nós, ele suportou as dores atrozes, por nós, para que nunca possamos prová-las. Portanto, nós dizemos com aquele pai da igreja: deixem-nos ser fixados sobre todo o vosso coração, aquele que por vós foi fixado na cruz. As finalidades pelas quais Cristo morreu na cruz. Nós devemos considerar os usos que fazemos disto pelas finalidades para as quais Cristo realizou. Isto serve para salvar, para nos comover, e para nos mortificar. 1. Para nos salvar, este era o seu propósito e realização. Tudo o que ele fez, tudo o que ele sofreu, foi para nos redimir. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. Pelo seu suor, nós somos refrigerados. Por seus sofrimentos, nós somos alegrados. Por sua morte, nós somos salvos. Pois, ainda naquele dia, o qual era para ele o dia mais difícil que jamais um homem suportou, foi para nós o tempo aceitável. Eis o que agora o dia da salvação. 2 Coríntios 6:2. O dia foi mau em relação aos nossos pecados e seus sofrimentos, mas, afinal, em relação ao que ele pagou e o que ele comprou, foi um dia bom, o melhor dia, um dia de alegria e júbilo. Mas se esta salvação é operada para nós, ela deve ser aplicada a nós. Sim, para cada um de nós. Porque alguns recebem mais benefício por sua paixão do que outros, não é culpa daquele que foi submetido a isto, mas daqueles que não se comprometem a aplicá-la às suas próprias consciências. Não devemos apenas acreditar na letra deste texto, mas deixe que cada um tome um punhado deste feixe e coloque-o em seu próprio seio, transformado para nós em para mim. Como Paulo: vida que agora vivo na carne,
Vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim. Bendita fé, que no plural, nós, coloca na alma o singular, mim. Cada um é rebelde, culpado e condenado pela lei suprema. A morte espera para nos prender e a condenação para nos receber. O que devemos fazer, se não orar, suplicar, implorar, clamar, até que possamos obter o nosso perdão selado no sangue de Jesus Cristo e cada um encontrar um seguro testemunho em sua própria alma de que Cristo se entregou por mim. 2. Isso deve nos comover. Foi tudo isso feito por nós, e não devemos nos comover. Não vos comove isto. Atendei, e vede, se há dor como a minha dor. Lamentações 1 e 12. Toda a sua agonia, seus brados, lágrimas, gemidos e dores foram por nós. Deve ele, então, sofrer por nós. E devemos nós não sofrer por nós mesmos? Por nós mesmos, eu digo, não tanto por ele. Permitam que sua paixão nos mova a compaixão, não por seus sofrimentos aí. Nossa piedade não pode lhe fazer bem algum, mas por nossos pecados, os quais lhe causaram sofrimentos. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas, e por vossos filhos. Lucas 23 e 28. Por nós mesmos, não por seus sofrimentos que são passados, mas nossos próprios que deveriam ter sido, e, exceto se a nossa fé colocá-lo em nosso lugar, serão. Deve ele chorar por nós, e nós não lamentaremos. Deve ele beber tão profundamente por nós este cálice de sofrimento, e nós não devemos brindá-lo. Porventura a ira de Deus faz o Filho bradar, e não devem tremer os servos por quem ele sofreu. Toda a criação parece sofrer com Cristo: sol, terra, pedras, sepulcros. Apenas o homem, por quem Cristo sofreu tudo, não sofre nada. Porventura sua paixão rasga o véu, despedaça as pedras, fende as rochas, sacode a terra, abre as sepulturas, e são os nossos corações mais duros do que aquelas criaturas insensíveis para que não possam ser comovidos. Porventura o céu e a terra, o sol e os elementos, sofrem com ele, e isto não é nada para nós. Nós, miseráveis homens que somos, éramos os principais culpados deste assassinato de Cristo, enquanto Judas, Caifás, Pilatos, os soldados, os judeus, eram todos apenas os acessórios e as causas instrumentais. Podemos buscar transferir isto de nós mesmos e derivar este hediondo fato para os judeus, mas o executor não é quem propriamente matou o homem. Pecados, nossos pecados, eram os assassinos. De nós, ele sofreu, e para nós, ele sofreu. Reúnam isto em vossos pensamentos e me digam se a sua paixão não tem motivo para nos comover. E ainda assim os nossos corações estão tão endurecidos que nós não conseguimos suportar um sermão de 1 hora sobre este grande tema. Cristo esteve muitas horas morrendo por nós. Nós não conseguimos sentar 1 hora para ouvir sobre isto. Que nós deveríamos encontrar a falha no calor ou frio ao ouvir estes mistérios celestiais, quando ele suportou por nós tal calor, tal suor, tal agonia, que através de sua carne e pele, ele suou gotas de sangue. Porventura ele chorou lágrimas de sangue coagulado por nós, e nós não podemos chorar lágrimas de água por nós mesmos. Aí, como poderíamos morrer por ele, como ele morreu por nós, quando estamos cansados de ouvir o que ele fez por nós? 3. Isso deve mortificar-nos. Cristo entregou a si mesmo à morte por nossos pecados para que ele pudesse nos livrar da morte de nossos pecados. Ele veio não só para destruir o diabo, mas para destruir as obras do diabo. Em João 3:8. Nem ele retira apenas do pecado o poder de nos condenar, mas também o poder que ele tinha de nos governar e reinar em nós. Romanos 6:6, 12. Assim como a morte de Cristo responde à justiça de Deus por nossos pecados, assim deve matar em nós a vontade de pecar. Cristo sofreu em todas as partes para que em tudo nós possamos ser mortificados. Seus sofrimentos foram tão abundantes que os homens não podem saber os seus números, nem os anjos a sua natureza, nem os homens nem anjos a sua medida. Sua paixão encontrou um fim, nossas considerações não o conseguem. Seu sofrimento de todas as formas por nós, em todos os momentos, em todos os lugares, em todos os sentidos, em todos os membros, no corpo e alma também. Tudo por nós. Em todos os momentos. Em sua infância pela pobreza e pela perseguição de Herodes, na força dos seus dias pelos poderes da terra, pelos poderes do inferno, sim, mesmo pelos poderes do céu. De dia, ele não tem comida, à noite, um travesseiro. Mesmo aquele santo período da grande Páscoa é destinado para sua morte. Quando eles matariam o cordeiro pascal em ação de graças, eles matam o cordeiro de Deus com impiedade. Eles admiram a sombra, ainda assim condenam a substância. Tudo por nós, para que todos os momentos possam nos render consolo. Assim, o apóstolo docemente diz: ele morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos,
Vivamos juntamente com ele. 1 Tessalonicenses 5:10. 2. Em todos os lugares. No berço por aquela raposa. Lucas 13:32. Nas ruas pelos maldizentes. No penhasco por aqueles que o teriam precipitado dali. No templo por aqueles que pegaram em pedras para lhe atirarem. João 8:59. Na sala do sumo sacerdote pelos golpeadores. No jardim pelos traidores. No caminho, ao carregar a sua cruz. E por fim, no Calvário, um vil e pútrido lugar, em meio aos ossos do malfeitores crucificados. E isso tudo por nós, para que em todos os lugares, a misericórdia de Deus possa nos proteger. 3. Em todos os sentidos. Para o seu paladar, eis, ele sofreu com fel e vinagre, um gole amargo para um homem moribundo. Seu tato sentiu mais, os cravos penetrando em suas mãos e pés, os lugares mais sensíveis à dor, sendo as partes mais resistentes do corpo. Seus ouvidos são cheios de insultos blasfemos que a multidão selvagem proferiu contra ele. Não ele, mas Barrabás, clamaram a Pilatos, preferindo um assassino ao invés do Salvador. Vocês leram os discursos de objeção para a sua audição. Ver Mateus 27:29, 39, 42, 44, 49. Em tudo, considerem a blasfêmia deles e a sua paciência. Para os seus olhos, onde ele pode direcioná-los sem espetáculos e dores. A injúria de seus inimigos, de um lado, mostrando a sua mais extrema maldade, o choro e lamentação de sua mãe, do outro lado, cujas lágrimas podiam ferir seu coração. Se algum sentido fora menos atingido, foi o seu olfato, e ainda assim, os ossos putrefatos do Calvário não poderiam ter cheiro agradável. Assim, sofreram todos os seus sentidos. Aquele gosto que eu seria deleitoso com o vinho da videira que escorre docemente, é suprido com vinagre. Ele espera por uvas boas, eis que vê uvas bravas. Isaías 5:4. Ele espera vinho, ele recebe vinagre. Aquele cheiro que deveria ser refrescante como a cheirosa essência de camas de especiarias. A piedade de seus santos é preenchida com o cheiro de iniquidades. Aquelas mãos que manejam o cetro dos seus estão fracas para carregar a cana da reprovação e suportar os cravos da morte. Aqueles olhos que eram uma chama de fogo. Apocalipse 1:14. Em comparação aos quais o próprio sol era a escuridão, devem contemplar os aflitivos objetos de vergonha e tirania. Aqueles ouvidos, para fruir os elevados coristas do céu cantarem as suas notas mais doces, devem ser fatigados com as provocações e zombarias de blasfêmia. Tudo isso por nós. Não apenas para satisfazer aqueles pecados em que os nossos sentidos se comprometeram, mas para mortificar esses sentidos e preservá-los daqueles pecados, para que os nossos olhos possam não mais ser cheios de adultérios nem lançar olhares cobiçosos sobre os bens de nossos irmãos, para que os nossos ouvidos possam não mais dar tão ampla concessão e boas-vindas a relatos lascivos, os encantamentos de Satanás, para que o pecado em todos os nossos sentidos pudesse ser mortificado, o veneno esgotado, o sentido purificado. 4. Em todos os membros. Olhem para aquele corpo bendito, concebido pelo Espírito Santo e nascido de uma virgem pura. É todo açoitado, martirizado, torturado, mutilado. Que lugares você pode encontrar intactos? Para começar, a sua cabeça, aquela cabeça, o qual os anjos reverenciam, é coroada com espinhos. Aquele rosto, que é mais formoso do que os filhos dos homens. Salmo 45:2, deve ser odiosamente cuspido por judeus imundos. Suas mãos, que fizeram os céus, são estendidas e presas em uma cruz. Os pés, que pisaram no pescoço dos seus e nossos inimigos, sentem semelhante dor. E a boca deve ser golpeada, a qual falou como nunca nenhum homem algum falou. João 7:46. Ainda, tudo isso por nós. Sua cabeça sangrava pelas iníquas imaginações de nossas cabeças. Sua face foi suja com saliva porque nós cuspimos blasfêmias insolentes contra o céu. Seus lábios foram afligidos para que nossos lábios pudessem doravante produzir discursos temperados. Seus pés sangraram para que nossos pés não pudessem ser ligeiros para derramar sangue. Todos os seus membros sofreram pelos pecados de todos os nossos membros, para que nossos membros não possam mais ser servos do pecado, mas para servirem à justiça para a santificação. Romanos 6:19. Ele seria sujo com a saliva deles para que ele pudesse nos lavar. Ele estaria com olhos vendados para que ele tirasse o véu de ignorância de nossos olhos. Ele suportou que a sua cabeça fosse ferida para que ele pudesse renovar saúde para todo o corpo. 6 vezes, nós lemos que Cristo derramou seu sangue. 1. Quando ele foi circuncidado aos 8 anos de idade, seu sangue foi derramado. 2. Em sua agonia no jardim, onde ele suou gotas de sangue. 3. Em sua flagelação, quando os algozes implacáveis tiraram sangue de seus lados sagrados. 4. Quando ele foi coroado de espinhos,
Esses espinhos afiados feriram e atormentaram a bendita cabeça e derramou sangue. 5. Em sua crucificação, quando suas mãos e pés foram perfurados, o sangue jorrou. 6. Por fim, após sua morte, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. João 19:34. Todos os seus membros sangraram, para mostrar que ele sangrou por todos os seus membros. Nenhuma gota deste sangue foi derramado por ele mesmo, todo este foi derramado por nós, por seus inimigos, perseguidores, crucificadores, nós mesmos. Mas o que será de nós, se tudo isso não puder nos mortificar? Como viveremos com Cristo, se com Cristo não morrermos? Romanos 6:8. Mortos para o pecado, mas vivos para a justiça. Como Eliseu reviveu o filho da sunamita, e subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e, pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. 2 Reis 4:34. Desta forma, o Senhor Jesus, para restaurar a nós, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, propagou e aplicou toda a sua paixão a nós, coloca sua boca de bênçãos sobre a nossa boca de blasfêmia, seus olhos de santidade sobre os nossos olhos de concupiscência, e suas mãos de misericórdia sobre nossas mãos de crueldade, e estende a sua graciosa pessoa sobre os nossos miseráveis eus, até que começamos a ficar aquecidos, a recuperar a vida, e o Espírito Santo entrar dentro de nós. 5. Em sua alma. Tudo isso foi apenas o exterior de sua paixão. Agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. João 12:27. A dor corporal é apenas um corpo de dor. A própria alma do sofrimento é o sofrimento da alma. Todas as aflições exteriores foram somente fisgadas em relação àquilo que a sua alma sofreu. O espírito do homem susterá sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o suportará? Provérbios 18:14. Ele tinha um coração dentro deste sofrimento invisível, angústia desconhecida. Esta dor provocou aquele grande clamor, aquelas lágrimas amargas. Hebreus 5:7. Ele havia muitas vezes feito os clamores de compaixão, mas de paixão e queixa não até agora. Ele havia chorado lágrimas de piedade, e lágrimas de amor, mas nunca antes lágrimas de angústia. Quando o Filho de Deus, assim chora, aqui há mais do que o corpo angustiado, a alma está agonizante. Ainda assim, tudo isso era por nós. Sua alma estava no lugar de nossas almas. O que elas teriam sentido se estivessem no lugar da dele? Tudo foi por nós. A satisfação, o benefício. Por tua embriaguez e queda por bebidas fortes, ele bebeu vinagre. Por tua imoderada glutonaria, ele jejuou. Por tua preguiça, ele exercitou a si mesmo em dores contínuas. Tu dormes seguro, teu Salvador está, então, vigiando, observando, orando. Teus braços são acostumados a braços lascivos, e por isto ele abraçou a rude cruz. Tu enfeitas a ti mesmo com trajes orgulhosos, e por isto ele é humilde e modesto. Tu cavalgas em pompa, ele viaja a pé. Tu descansas em tua cama, teu Salvador não teve um travesseiro. Tu te fartas, e ele transpira um suor sangrento. Tu enches e insufla a ti mesmo com uma pleurite de impiedade. Contemple a incisão feita na cabeça por ti. Teu Salvador sangra até a morte. Agora julgue-se esse ponto, por nós, não tem uma aproximada aplicação derivada deste texto com nossas próprias consciências. Visto que Cristo fez tudo isso para ti e para mim, então ore com Agostinho: Senhor, me dê um coração para desejar-te, desejando por buscar-te, buscando para encontrar-te, encontrando para amar-te, amando, para não mais ofender-te. Há duas principais partes desde o crucifixo, ainda a manusear. A forma. A próxima é a forma, uma oferta e sacrifício. Toda a sua vida foi uma oferta, a sua morte um sacrifício. Ele entregou aí mesmo muitas vezes para nós, uma oblação eucarística, mas apenas uma vez em sacrifício expiatório. No primeiro, ele fez por nós tudo o que deveríamos fazer. No último, ele sofreu por nós tudo o que deveríamos sofrer, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. 1 Pedro 2:24. Assim, agora na consumação dos séculos uma vez se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus 9:26. 7. O efeito. O último ponto é o efeito em um cheiro suave. Aqui está o fruto e eficácia de tudo. O Senhor nunca se agradou com o homem pecaminoso até aqui. Ele nunca fora tão irado. Aqui está a pacificação, em um cheiro suave. Nós deveríamos morrer, e tu pagaste por isto. Nós temos ofendido, e tu és punido. Uma misericórdia sem par, um favor sem mérito, um amor sem medida. Portanto, eu concluo meu sermão, como se nós todos encerrássemos as nossas orações, com esta única cláusula: por nosso Senhor Jesus Cristo. Ó, Pai de misericórdia,
Aceite o nosso sacrifício de oração e louvor por seu sacrifício de dor e mérito, ainda por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ore para que o Espírito Santo use este sermão para trazer muitos ao conhecimento salvador de Jesus Cristo. Sola Scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria.